levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Amém. Estamos sendo atraídos pelo Senhor, né? Verdade. Graças a Deus. Amém. Ainda não fomos totalmente conquistados, né? Sim. Nós estamos nesse processo. Amém. Aleluia. Tem que mexer aqui não? Okay. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém poderia orar por essa palavra, amém? Amém. Um voluntário, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Amém. Vamos que nós estamos aqui. Senhor Jesus. Esse ambiente maravilhoso. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Para ouvir a tua palavra. Senhor Jesus. Ouvir a tua palavra, nos comovemos. Amém. Precisamos da tua palavra. Amém. Nesse momento nos apresenta a ti. Senhor Jesus. Nosso irmão na frente. Amém. Profeta. Amém. Vem falar por ti. Ó Senhor. Pedir a tua palavra. Amém. Pedir todo o teu encargo. Amém. Santos. Amém. Nesse momento, Senhor. Sim. Hoje nossos ouvidos. Aleluia. Ouvir a tua palavra. Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso eu. Sim. Completamente. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Igreja. Sim. Precisa de ti. Sim. Precisa da tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. O Marquinhos compartilhou, né? De fato é um prazer estarmos aqui. Amém. Porque estamos no melhor lugar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Estamos sendo a cada dia conquistados pelo Senhor. Amém. Esse amor de Deus é maravilhoso. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse amor um dia nos alcançou. Sim, Senhor. E continua nos alcançando. Amém. Né? Aleluia. Essa relação é uma relação de amor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos dar continuidade, né? A sequência de mensagens do nosso alimento diário. Hoje nós iremos soltar a mensagem 4. Amém. Amém? Amém. Importância da filiação nos escritos de Paulo, né? Novamente, Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Quantos desfrutaram dessa palavra nessa semana? Digam amém. Amém. Digam amém. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. De fato, irmãos, o Senhor tem insistido conosco. E esse era um forte sentimento do coração do apóstolo Paulo, né? Nesse texto de Gálatas 4, né? Temos visto, Paulo começou aqui a abordar um encargo, né? Que foi desenvolvido em suas outras cartas ou epístolas, especialmente aquelas principais, né? Que compõem o coração da Bíblia, ou seja, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Amém. Aleluia! Então, Paulo pôde trabalhar, desenvolver o seu sentimento nessas epístolas, né? Mas nesse texto, em particular, existe algo maravilhoso, né? Que está totalmente relacionado com o coração de Deus, né? Sim. Senhor Jesus. Existe uma esfera, um ambiente onde o amor de Deus pode nos ganhar, nos salvar, crescer em nós, até que nós alcancemos a plenitude desse amor e da expressão desse amor como filhos de Deus. Senhor Jesus, isso é bom, não é bom? Isso é muito bom. Esse texto mostra o quê? Mostra a nossa origem, mostra o porquê que nós estamos aqui e também para onde nós estamos sendo levados em nossa vida cristã. Esse texto nos apresenta a filiação, um processo de vida e amor que nós, ao crermos no Senhor,
ao sermos introduzidos na vida de Deus, nós ganhamos essa experiência inicial que precisa progredir a cada dia, né? Amém. Senhor Jesus. O mais importante aqui, irmãos, percebemos o amor de Deus, né? Se nós pegarmos esse texto de Gálatas 4, né, e compararmos com 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4, vamos ver. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Amém. Talvez esse texto aqui, puxa, mas esse texto aqui é um texto destinado a líderes, destinado a pastores. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse texto não tem nada a ver comigo. Na verdade, irmãos, como Deus olha para nós, como Deus olha para essa terra hoje. Deus é este Supremo Pastor. Amém. E todos nós que fomos regenerados em Cristo Jesus, fazemos parte desse rebanho de Deus, esse grande rebanho de Deus. Fomos colocados num ambiente, numa esfera coletiva, e agora podemos desfrutar desse amor. Amém. Ó Senhor Jesus, temos a filiação. Ela, por um lado, diz respeito a um processo da vida de Deus que entrou em nós e que cresce em nós. Amém. A cada dia. Graças a Deus. Mas por outro lado, essa filiação, ela precisa de um ambiente de pastoreio. Aleluia. Amém. Uma relação de amor. Amém. De estímulo. Senhor Jesus. Amém. Eu e você, como filhos de Deus, nós não poderemos crescer se nós não formos estimulados. Amém. Por mais que essa vida é poderosa, sabemos? Essa vida pode ser abafada, ela pode ser subjugada por muitas coisas e assim ser impedida de crescer e de nós alcançarmos a plena filiação. O encargo de Paulo em Gálatas 4 não é apresentar para nós uma definição da filiação, ou seja, não é nos apresentar o aspecto teológico da filiação, mas o que queimava no coração dele era um amor pelos irmãos. Amém. Era um amor por uma igreja. Amém. Pela igreja de Deus. Amém. Como fazer com que os filhos de Deus possam crescer? Como cuidar para que cada filho de Deus possa crescer? Amém. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso queimava no coração do apóstolo. Sim. E também precisa queimar em nós, Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, nós precisamos respirar esse ambiente, né? Tem um outro texto em Atos, capítulo 20. Aleluia.
versículo 28, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então talvez você possa, eu não vou me colocar na parte A desse versículo, vou me colocar na parte B. Amém? Ó Senhor Jesus, quisera, irmãos, que todos nós aqui pudéssemos receber essa palavra na sua parte A. Amém? Quisera que toda a igreja no Gama fosse composta de pastores. Amém. Pastoras. Amém. Irmãos e irmãs preocupados intensamente uns com os outros. Amém. Irmãos, na verdade, se o amor de Deus queimar em nós, quanto mais o amor de Deus queima em nós, mais nós nos tornamos pastores. Amém. Do rebanho de Deus. Amém. Então aqui, irmãos, na parte B fala, não é isso? A igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Senhor Jesus. Então nós somos a igreja de Deus. Amém. Nós fomos comprados. Amém. Pelo sangue do Senhor. Amém. Nós somos o rebanho de Deus. Graças a Deus. Senhor Jesus. Mas isso não é pouca coisa. Isso é um milagre. Isso é maravilhoso. Amém. Isso é filiação. Isso é filiação. Gálatas 4, né? Ser filho de Deus, irmão, é fazer parte desse rebanho de Deus. É receber esse amor de Deus. É queimar nesse amor de Deus. É ganhar uma preocupação pelos irmãos. Essa é uma característica, é uma evidência de que nós somos filhos de Deus. Amém. Gálatas capítulo 4 fala, versículos 6 e 7: porque vós sois filhos, enviou Deus no vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então Paulo falou essas palavras, até mesmo sem entendê-las completamente, né? Ele conceituou aqui o processo da filiação, mas posteriormente o apóstolo João aprofundou nesse encargo. O apóstolo João, ele dá ênfase na vida de Deus. O que a vida de Deus pode fazer em nós? Senhor Jesus. Amém. E ele mostra que essa vida é um amor, né? Vamos ler rapidamente aqui, só para a gente entender esse sentimento, né? 1 João capítulo 3, versículo 2 fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Senhor Jesus. Amém. Haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Que fala: amados. Senhor Jesus. Irmãos, a filiação é uma relação de amor. Amém. Uma relação de vida. Amém. Será que essa vida está queimando em nós? Será que esse amor está queimando em nós? Amém. Irmãos, esse amor está em nós. Amém. Nós somos filhos de Deus. Graças a Deus. Quando nós cremos, vou mostrar isso daqui a pouco com vocês. Esse amor entrou em nós. Essa vida entrou em nós. Sim. Ela precisa crescer.
ser desenvolvida. Isso envolve uma série de fatores, internos e externos. E o desafio nosso, de cada um de nós, é fazer essa vida crescer. O seu desafio como filho de Deus é fazer essa vida crescer. Queimar essa vida até que ela cresça. Amém. Quando Paulo escreveu para os Gálatas, ele percebeu a condição dos irmãos ali. Na verdade, a condição dos irmãos ali era a condição de esfriamento, né? E ele mostra isso aqui no capítulo 4. No contexto da filiação, ele apresenta os rudimentos do mundo, né? Olha só o versículo 8. Ele fala: vocês são filhos de Deus. Amém? Amém. Aí o outro ele fala: outrora, no passado, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou seja, que sois filhos de Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Senhor Jesus. Aí ele reporta isso com desespero, né? E no capítulo 1 ele fala mais claro, né? Capítulo 1, versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ó Senhor Jesus. E no capítulo 5, versículo 4, ele fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha a condição deles, irmãos. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Versículo 7: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Quantos filhos de Deus corriam essa carreira e pararam e se desviaram? Que vida é essa? Essa vida não é a vida de Deus? Não é o amor de Deus? Irmãos, existe um grande risco, um grande desafio, que é o desafio de fazer essa vida crescer. Se nós não crescermos em vida, nós seremos abafados e morreremos pelo caminho, como os muitos filhos de Deus, como os Gálatas estavam vivendo isso aqui. Era a condição deles. Ó Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo estava desesperado, né? Desesperado. Esse não é o modelo, né? Modelo. Por isso que Paulo, né? Em Filipenses, né? Que era uma igreja, a princípio, em uma condição bem melhor que as igrejas da Galácia. Paulo orou por eles. Paulo orou pelos crentes em Filipos, né? Versículo 9 fala 1:9: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ou seja, que o vosso amor não esfrie, mas que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Crescer, esse amor tem que crescer até produzir o fruto de justiça.
que é a nossa própria pessoa, Amém. amadurecida em vida, e também o nosso cuidado pelos outros, que nós vamos gerar por meio dessa vida, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, esse é o encargo de Paulo, né? Esse que está por trás do sentimento de Gálatas capítulo 4. Nós, como filhos de Deus, precisamos crescer. Amém. Você não pode deixar esse amor esfriar. Amém. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. O que é importante aqui, né? O Hermano já nos mostrou que Gálatas nos apresenta a posição de um filho de Deus e o ambiente onde esse filho de Deus está colocado, para que ele possa crescer em vida, né? Ou seja, para que ele possa obter a realidade da filiação, né? O livro de Efésios e Colossenses mostra mais a experiência de um filho de Deus, né? Se enchendo, crescendo, né? Alcançando a imagem, a semelhança de Cristo, Senhor Jesus. Amém. Como obter a realidade da filiação? Como crescer como filho de Deus, né? Como avançar nesse processo? Então eu queria ajudar os irmãos a ser ajudados nessa noite, né? Primeira coisa que eu ganhei nessa palavra: precisamos restaurar o nosso chamamento. Amém. Como nós vimos em Atos 20, 28, nós somos comprados. Somos a igreja de Deus. Amém. Somos o rebanho de Deus. Amém. Você foi comprado. Amém. Por um sangue precioso. Amém. Você foi chamado. Amém. Você é um chamado de Deus. Você é um filho de Deus. Amém. Você tem que ter essa convicção. Restaurar essa convicção. O seu chamamento. Nem todos foram comprados. Não é isso? Quantos estão perdendo aí? Quantos homens estão morrendo? Ó Senhor Jesus. Mas Deus nos comprou. Amém. Nos tornou seus filhos. Graças a Deus. E João, vamos usar João, né? João nos ajuda muito. João capítulo 1 nos mostra isso. Versículo 12 fala: para que você ganhe essa convicção, restaure o seu chamamento. Você é um filho de Deus. Amém. Não saia dessa noite aqui cabisbaixo, mas saia com a cabeça erguida. Você é um filho de Deus. Amém. Você tem a vida de Deus. Amém. Você tem tudo para crescer, né? Versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam. Você recebeu? Amém. Você creu? Amém. Um dia? Sim. Então essa é a sua posição. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Basta que você creu, você recebeu, você se tornou um filho de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, João 3. Por que isso aconteceu? Não foi de graça. Isso aconteceu porque o Senhor se deu por você, né? João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus só tinha um filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Tenha a vida eterna. Amém. Nós somos filhos de Deus. Ganhamos a vida de Deus. Agora não é mais um filho unigênito. Ele agora é o primogênito. Porque muitos filhos foram gerados por meio desse amor de Deus. Irmãos, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso chamamento. Amém. Agora, precisamos evidenciar. O que evidencia isso, né? Vamos lá, 1 João. 1 João, capítulo 3. Existe uma evidência disso, muito clara.
1 João 3,14 fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na... Olha só, ele fala aqui no contexto de Abel e Caim, né? Do homicídio, da morte de um irmão matar o outro. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanece em si. Agora ele fala, permanente em si, né? Permanente em si. Está arriscadinho aqui. Nisto conhecemos o amor. Amém. Que Cristo deu a vida por nós. Amém. E nós ganhamos essa vida. Amém. Agora fica parado? Não fica parado. Essa vida devemos dar-nos. Amém? Da nossa vida. Amém. Pelos irmãos. Bom, está vendo? É um rebanho. Amém. É um rebanho. Se esse amor entrou em você, ele gera em você um sentimento de rebanho, um amor pelos irmãos. Amém. Uma preocupação genuína com os irmãos. Aí no capítulo 4 ele fala, né? 7. Amados, você é um amado? Você recebeu o amor de Deus? A vida de Deus? Amemo-nos uns aos outros. Amém. Porque o amor procede de Deus. Amém. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos dizer uma posição, tem que ser a nossa posição. Nós temos esse amor uns pelos outros. O que nos falta então? Falta um ambiente. Sim. Por isso que Paulo ele dá essa ênfase tão forte na esfera, no ambiente estimulante que vai nos levar a amar. Paulo experimentou isso, já vimos isso no passado, né? A experiência de Paulo já foi muito trabalhada nas mensagens anteriores. Atos 11 mostra isso. Paulo estava perdido, abandonado. Desistiram dele, os apóstolos desistiram dele, mas Barnabé não desistiu dele. Buscou Paulo e levou Paulo para Antioquia. Amém? Amém. O que é Antioquia? Antioquia é Gálatas capítulo 4. Amém. É um ambiente. Amém. É um rebanho. Um rebanho. Irmãos, temos que viver esse rebanho. A filiação é um rebanho. Amém. Senhor Jesus, amém. Vamos cultivar esse ambiente, viver esse ambiente de amor, e nós cresceremos em vida. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Agora, irmãos, não é fácil, né? Então eu falei, primeiramente nós temos que ganhar essa convicção, né? Restaurar o nosso chamamento. Eu sou filho de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho o amor de Deus, e eu amo Jacó. Isso aí, eu amo Jacó. O Jacó pode ser o que for, eu amo Jacó, porque ele é filho de Deus. Então entre os filhos de Deus tem um amor, irmão. Essa irmandade é uma relação de amor. Amém, graças a Deus. Ó Senhor Jesus. E tem outro amor ainda pelas pessoas que não são filhos de Deus, para alcançá-las, salvá-las, porque Deus amou o mundo. Irmãos, isso é tremendo. Se nós ganharmos isso, irmãos, nossa vida vai mudar. Você vai sair do seu individualismo, do seu buraco, e vai enxergar as pessoas, né? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, Senhor Jesus, além de perceber isso, existe outro aspecto aqui, que esse processo da filiação não é fácil. Tem uma luta, né? E Paulo mostra isso no capítulo 4 mesmo. Depois que ele fala lá da situação dos rudimentos do mundo, do esfriamento dos Gálatas, ele fala, no capítulo, versículo 19, ele fala: meus filhos, por quem de novo
sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus. Está achando que é fácil? Não é fácil. Envolve uma luta. Ou seja, por que Paulo falou isso aqui? Porque eles estavam esfriando. O amor estava sendo abafado pelo mundo, pela iniquidade do mundo. Não é isso que fala em Mateus 24? Sim. O que fala lá? Mateus 24, versículo 12. Senhor Jesus. 24, 12. Jesus profetizou isso aqui, ó. Sim. E estava acontecendo. Amém. Sim, Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Mas ele fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, o seu amor não irá esfriar. Perseverar até o fim. É uma luta, irmãos. Irmãos, é mais ou menos o seguinte: o amor tem tudo para esfriar. Essa vida que entrou em você, que é poderosa, tem tudo para esfriar. Tudo coopera contra. Tudo está contra nós. É desesperante, irmãos. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, o amor não irá esfriar. Será salvo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Irmãos, não é fácil não. E em João 21, né? 21, João 20 e 21 é um texto muito simbólico para nós, né? Que mostra o quê? A experiência dos discípulos. Eles passaram 3 anos e meio com o Senhor, recebendo visão, aperfeiçoamento, amor, dispensar, né? Vida, amor. E ali o Senhor os enviou para fazer a obra. Capítulo 20 de João conclui o Evangelho de João, não é isso? Quando você abre o livro de João, no capítulo 20, versículo 31, tem uma conclusão, fala assim: então, esses porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. No versículo 20 até o 23, Jesus conclui, envia os discípulos de pronto, e vai para casa. Mas antes de chegar em casa tem que voltar. Por quê? Porque o amor esfriou. Foi rápido demais. O amor esfriou rápido demais. E aí Jesus teve que voltar, né? E aqui no capítulo 21 mostra que Jesus voltou para restaurar o amor dos discípulos, né? E tem toda aquela história que o Senhor foi lá na praia, né? Alimentou os discípulos, restaurou a comunhão, a vida. Versículo 15 de João 21 fala: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Isso se repete por 3 vezes, né? Então, depois que Jesus os restaurou, aí novamente Jesus falou: você está no rebanho, tem que andar em rebanho. É um grande rebanho, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Você não comeu agora? É assim, tem que comer, tem que repartir, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, isso mostra o quê? Isso mostra que que essa é uma grande luta, que os discípulos caíram nessa mesma condição. Muito rapidamente eles esfriaram, mas aleluia, que o Senhor foi até eles. E hoje o Senhor é o Espírito que dá vida. Amém.
Ele continua sendo esse supremo pastor. Nosso supremo pastor. Para nos restaurar, né? Senhor Jesus. E Marcos, queria reforçar esse encargo, né? Marcos, capítulo 16, também é o mesmo contexto, um contexto de fim de festa, um contexto onde Jesus passou o bastão para eles. Olha, vocês já estão comigo há 3 anos e meio, agora pode andar sozinhos, pode levar adiante essa obra. Vocês já estão cheios desse amor, cheios da realidade. Mas, irmãos, qual era a condição deles? Olha só o versículo 14 de Marcos 16. Olha só a condição dos discípulos 3 anos e meio seguindo o Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ó Senhor Jesus. Aí ele envia os discípulos, ele mostra o rebanho para eles. Interessante, né? Ele censurou a condição deles. Amém. Mas ele não desistiu deles. Amém. E os enviou. Amém. Ó Senhor Jesus. Por que, irmãos? Porque é um rebanho. É um viver coletivo. É um cuidado. É um apacentamento. É um pastorear. Esse é o viver de um filho de Deus. E eles foram, né? Aqui fala, versículo 19, fala: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Amém. E eles tendo partido, eles ganharam a visão, irmão. A visão do rebanho. E eles partiram, né? Aí pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Tremendo isso aqui. Nós temos que partir, irmão. Não olhe para a sua condição, não. Se envolva com esse rebanho. É uma esfera prática. Tem coisas práticas que pode restaurar o seu viver, sua comunhão, e pode levar a crescer. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse espírito clama. Falei há pouco da iniquidade, né? Da conformação desse mundo. Estava vindo para cá, né, para reunião. Eu passei em frente a uma escola ali, fica bem aqui no setor, na divisa do setor oeste e setor sul. Uma escola pequena e não tem muitos alunos, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de carros ali. Encheu tudo, lotado de carro. Uma escola tem em frente à quadra 4, mais ou menos. Qualquer? Não, mas é uma menor, criança grande. Ela é para cá. Semana. Uma escolinha à toa. Mas tinha ali uns 1.000 carros. Sabe por quê? Festa junina. O que é isso? A conformação do mundo. É fácil. Você quer arrastar uma multidão? É só seguir o mundo. O poder de conformação do mundo, irmãos, é tremendo. Arrasta multidões de pessoas. Uma simples festa junina arrasta uma multidão e até crentes. Deve ter um bocado de crente lá. Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É o processo de conformação. É a iniquidade. A iniquidade. Ó Senhor Jesus.
né? Romanos 12. Quero mostrar os dois lados, né, da conformação. Capítulo 12 mostra, versículo 11, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. E não vos conformeis com este século. Com este século. Irmão, existe um processo de conformação maligna. Ó Senhor Jesus. Quem ouviu as últimas mensagens do irmão Esdras, do irmão Miguel, acho que os irmãos estão divulgando aí, né? Ele tem falado do mistério da iniquidade. Ele usa ali 2 Tessalonicenses capítulo 2 e mostra ali o processo do surgimento do anticristo. É um negócio terrível. Tudo que está acontecendo hoje, irmãos, na política, na sociedade, na economia mundial, não é no Brasil não, é para a produção do anticristo, né? Ele usa um exemplo até interessante. Ele usa o Wesley usa o exemplo é como se fosse um furúnculo, né? Um furúnculo, não é isso? Imagina um furúnculo. Um furúnculo é uma ferida que surge na mão, fechada, né? E lá dentro tem um pus. É pus que fala? Pus mesmo? É pus. Esse pus é uma infecção, é uma inflamação, né? Está ali, retido. Mas quando aquilo ali explode, né? Sai para fora. Esse pus explode, né? É o mundo hoje. O mundo hoje é esse furúnculo inflamado. Tudo, irmãos, está trabalhando para a produção do anticristo. E os crentes estão entrando nesse furúnculo. Se o seu amor está esfriando, é uma evidência de que esse mistério está ganhando você, está tendo caminho em você. E se você já foi arrastado completamente por esse mistério horroroso, dá tempo de voltar ainda. Amém. Se arrepender. Amém. Você é um filho de Deus. Amém. Faz parte do rebanho de Deus. Seu lugar não é lá não. Não é na festa junina não, é aqui. Amém. Amém. É aqui com os filhos de Deus. Amém. Crescendo em vida. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um processo maligno. Sim. Agora sabia? A filiação também, irmãos, é um negócio que está dentro de você. Vamos ler aqui Romanos. Vamos ler Gálatas também. Primeiro vamos ler Gálatas. Gálatas 4 fala 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus no nosso coração, dentro de nós, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Né? Agora vamos para Romanos 8. Esse Espírito está clamando, essa vida está gemendo. Amém. Dentro de você. Ó Senhor Jesus, essa vida quer sair, irmão. Então o processo da filiação também é esse negócio que está lá dentro, que tem que explodir, tem que se manifestar, né? Ó Senhor Jesus. Amém. A vida que entrou em você está abafada. Amém. Sim, Senhor, tem misericórdia. O Espírito está clamando, ele quer sair para fora, ele quer explodir. Ó Senhor Jesus. Mas muitas coisas abafam, né, esse Espírito. Aqui fala Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não viva segundo a carne, não seja contaminado pela iniquidade, né? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Isso é para crente, dos filhos de Deus. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverais. Pois todo
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito está gemendo, ele quer nos guiar, ele quer se manifestar, sair para fora. Ó Senhor Jesus, né? Então, irmãos, isso aí é o processo da filiação. Amém. Que ocorre em nós, né? Jesus é o Senhor. Amém. Então o que fazer, né? Eu anotei aqui para sermos ajudados, né? Como desenvolver isso? Como viver esse rebanho de Deus? Como desenvolver essa filiação dessa realidade, né? Primeira coisa é resistir, né? Resistir esse processo contrário, resistir a essa conformação maligna, né? Lá em Tessalonicenses capítulo 2, vou ler só um versículo, os irmãos podem ler tudo, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, 7 fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é esse que detém o mistério da iniquidade? Quem é esse? Será que é a igreja? São todos os filhos de Deus? Não. São aqueles filhos de Deus que estão o quê? Que estão resistindo. É a parte forte. São os vencedores. Senhor Jesus, versículo 13 fala: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o primeiro princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Porque nós somos um grupo de pessoas que estão se santificando. Amém. No Espírito. Amém. E na fé na verdade. Amém. Sim, Senhor. Você quer resistir? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o primeiro aspecto que nós temos que perceber isso é uma resistência. Você tem que resistir. Resista. Amém. Não é fácil não. Lute, persevere. Ó Senhor Jesus. O que mais? Vamos despojar, né? Despojar da carne. A carne é um grande problema para nós, irmão. Nossa carne, ela é pecaminosa. Ela ama o pecado. Se você não despojar da sua carne, você está frito, né? Capítulo 4 de Gálatas, no livro diário mostra isso, né? Ele mostra a figura da mulher, da Agar, né? Olha só um versículo, 27 de Gálatas 4. Ó Senhor Jesus, 27 a 30. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Estamos em Cristo, temos o Espírito. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nascera segundo o Espírito, assim também agora. É a luta, é a guerra. Aí ele fala no 30: contudo, diz a Escritura: lançai fora a escrava e o seu filho. Que maldade! Que maldade! Tem que lançar fora! Lança fora! Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da lei. Isso é carne, irmãos. Tem que despojar, né? Efésios mostra também, né? Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo 17 fala: isto, portanto, digo no Senhor e testifico: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 23, 22, né?
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, despojar da carne, ó Senhor Jesus. O que mais? Exercitar o seu espírito. Amém. Exercitar o seu espírito. Irmãos, o espírito está lá dentro. Amém. Está clamando. Ele quer sair para fora. Exercita o seu espírito. Amém. Um filho de Deus tem que usar o espírito. Por um lado, você tem que despojar da carne. Por outro lado, tem que exercitar o espírito, né? Senhor Jesus, Gálatas 5, ele fala bem forte, né? 5:13. Porque vós, irmãos, filhos de Deus, fostes chamados à liberdade. Amém. Que liberdade é essa aqui? Não é a liberdade da carne. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele mostra aqui agora a relação da carne no contexto que dos irmãos, né? Olha só, ele mostra que é exatamente o rebanho. O rebanho é aqui que mostra, irmãos, se você está exercitando o seu espírito ou exercitando a sua carne. Se você olha para os irmãos e você vem fofoca, vem intriga, vem crítica, vem maledicência, é sinal que você está o quê? Exercitando a sua carne. E a nossa carne é assim, irmãos, né? Se eu olhar para o Marquinhos na minha carne, eu vou criticar o Marquinhos, falar mal do Marquinhos, fofocar do Marquinhos. Por quê? Porque a carne é assim. Ele fala aqui, Senhor Jesus, 15, né? Alguém que está na carne, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você está no Espírito, você faz isso. Se não está, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só, irmão, o viver na carne destrói o rebanho de Deus. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ele fala 16: digo, porém, andai no Espírito. Amém. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jesus é o Senhor. Então, exercitar o seu espírito, andar no Espírito, para poder eliminar a sua carne. Por um lado, tem os fatores externos, né? Da iniquidade, das festas juninas, né? Sistema maligno, né? Usei só o exemplo da festa junina. Tem todos uns departamentos aí enormes, sutis, para nos abafar, né? Coisas terríveis, né? Muito mais sutis, né? Celular, televisão, tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa para poder nos esfriar, muita coisa. Mas existem os fatores internos, que é a nossa carne pecaminosa. Ó Senhor Jesus, vamos despojar? Sim. Usar o nosso espírito, inclinar para a vida. Jesus é o Senhor. Amém. Último item, irmãos, é cultivar o amor. Amém. Cultivar esse ambiente, esse rebanho. Eu preciso cultivar isso. Amém. Desesperadamente. Amém. Se eu não cultivar, eu vou morrer. Viver o rebanho de Deus é uma necessidade minha. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a igreja é o rebanho de Deus. Olha para a igreja no campo. Quanto mais esse rebanho estiver normal, quanto mais amor tiver nesse rebanho, melhor para mim. Mais eu vou crescer, mais vou ser suprido, mais eu vou avançar. Senhor Jesus. Então esse rebanho aqui não é
responsabilidade do cristiano, não. É minha, é sua, é nossa. Amém. É de cada filho de Deus. Amém. Esse rebanho é nosso. Amém. Nós somos o rebanho de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí em Romanos 12, quando ele falou ali, Paulo fala, né? Ele fala da conformação. Conformação com esse século. Ó Senhor Jesus. Em seguida, né? Logo em seguida, né? Ele apresenta o quê? Do versículo 3 ao versículo 8. Ele apresenta essa esfera do rebanho de Deus. Que ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você consegue viver sozinho, não. Não tente crescer sozinho. Você não conseguirá. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmão, você tem uma medida da fé. Amém. É só uma medidazinha. Tem que somar com as dos outros. Amém. É um rebanho. É uma esfera coletiva. Tutores, curadores, pastores, mestres, né? Ele fala: porque assim como num só corpo somos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, porquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmerem-se em fazer. Ou que exorta, façam-o com dedicação. Que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com... Que maravilhoso, irmão. Isso aqui é o rebanho de Deus. É uma igreja normal. Os membros funcionam. Amém. Os membros se amam, se cuidam. Ó Senhor Jesus. Amém. E lá no versículo 11 ele fala, né? No zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito. Como? Ficando em casa? Desenvolvendo a sua filiação sozinho? Não. Servindo ao Senhor. Olha só, irmãos. Sede fervorosos de espírito. No corpo, exercendo a sua função no corpo. Que esfera maravilhosa, irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso é a igreja. Gálatas 4, 1 a 7 é a visão da igreja. É a prática da igreja. É um ambiente de amor, de cuidado, que eu preciso estar ali dentro, para que a vida possa crescer, para não entrar na estatística dos que morreram, os que se desviaram, os filhos de Deus que foram arrastados pela iniquidade. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Porque perder esse ambiente, perder a simplicidade, Amém. perder a pureza, perder o amor, ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, não sejam desses. Valorize, cultive a sua vida da igreja. Amém. Serviço, oferte, amém. Reúna, amém. Se envolva, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Nós nos reunimos no nosso grupo de trabalho essa semana, grupo de salvação, o CAGE, né? O grupo de cuidado dos jovens, crianças, adolescentes e jovens. Amém. Futura geração. Ó Senhor Jesus. Irmãos, temos que cuidar da futura geração. Ficamos ali, oramos sobre o que fazer. Como cuidar da futura geração?
Esse é o nosso encargo, é o nosso viver. A igreja é nossa. Senhor Jesus, o rebanho de Deus. Amém. Sim, Senhor. Fazemos parte desse rebanho, Senhor Jesus. Amém. Isso é um segredo, né? Queria encorajar cada irmão a ingressasse, né, em alguma coisa na igreja. Ingresse, alice-se, não fique isolado. Não fique isolado. Uma ovelha isolada vai morrer. Verdade, Senhor. Se envolva com alguma coisa na igreja. Cuidado com o mundo. Estudos, projetos são lícitos, mas não deixe que os projetos matem você, distraia você. Ó Senhor Jesus, se mantenha vivo, né? E hoje está sendo muito bom aqui no Gama. Tem reunião para todo mundo. Tem cuidado para a criança, cuidado para jovem, adolescente, irmãos, todo mundo pode ser cuidado, pode ser amado, ser suprido. Jesus é o Senhor. Então cultive essa esfera, cultive esse ambiente. Jesus é o Senhor, né? Então esse é um sentimento que eu queria passar para os irmãos, né? Que é o encargo dessa palavra, né? Amém. O coração de Paulo foi esse. Amém. Não foi apresentar a doutrina da filiação, mas um ambiente da igreja, de cuidado e onde a vida pode crescer, né? Então Jesus é o Senhor. Dá para compartilhar ainda, né? Tá cedo? Pequenos grupos, né? Ruminar e ganhar mais grupos.